Boa noite, meus queridos e amados irmãos no recreio. Estamos com saudade. Mais uma vez vamos estar passando para vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Desta feita vamos estar falando sobre missão, uma tarefa para cada cristão. Se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O tema missão é muito importante e às vezes pouco discutido. Por que é tão difícil fazer missão hoje? Porque às vezes buscamos em primeiro lugar as demais coisas e queremos que o reino de Deus nos seja acrescentado. Invertemos a ordem de Deus em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando vemos as estatísticas de que morrem no mundo 234 pessoas por minuto, o que pensamos? Quando esse pensamento chega ao meu coração, eu faço logo uma crítica construtiva. Morreu com Cristo ou sem Cristo? Se morreu com Cristo, está salvo eternamente. Mas se morreu sem Cristo, está perdida eternamente. Como saber se temos ou não um chamado missionário? Já fizemos esta pergunta? Estamos preparados? Muitos homens pensaram que não estavam. Exemplo: Abraão, Moisés, Gideão, Isaías, Jeremias. Mas Deus chama e capacita os chamados. O tempo todo de Deus está nos preparando. Para testemunhar é preciso poder. Para ter poder, precisamos obedecer ao Espírito Santo. E sem obediência ao Espírito Santo não há poder. E sem poder, como conseguiremos testemunhar? Vamos fazer a primeira pergunta para nós. Quem pode ser missionário? O ide do Senhor Jesus é para todos nós, crentes no Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas também a Bíblia fala de uma pessoa especificamente chamada para poder pregar o Evangelho, de tempo exclusivo na sua obra. Então vamos pensar nessa pergunta: quem pode ser missionário? Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15, nos diz assim a palavra de Deus: Carta a Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 15. Nos diz assim: a palavra de Deus. Versículo 9. Romanos capítulo 10, versículos 9 até o versículo 15. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O versículo 15 finaliza assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou, por que não dizer, as boas novas de salvação. Quem ainda não conhece a Jesus é um campo missionário, e quem já tem Jesus é um missionário. Quando aceitamos a Jesus, alguém foi enviado, pregou para nós, que ouvimos, cremos, invocamos e fomos salvos. Agora façamos o caminho inverso. A melhor coisa que já fizemos é entregar a vida a Jesus, mas depois é preciso entregar a vida para a obra que Jesus quer que nós a façamos. Os 3 imperativos de Jesus. 20. Mateus 11, 28 a 30. Depois, ficai. Lucas 24, 49 e Atos 1 a 4. E depois, ide. Está em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Depois de receber a Jesus, não dá ficar por aí. Prepare-se um pouco de tempo. Prepare-se, busque a direção do Espírito Santo. Como Paulo, que após se converter, preparou-se 2 anos e foi pregar o Evangelho. A segunda pergunta que nós queremos fazer: onde é o campo missionário? Nos tempos de mídia, qual seria o melhor modelo para um futuro missionário? Foi e sempre será o melhor modelo é Jesus Cristo, o missionário que foi enviado do céu. Ele nos mostra onde e como fazer missão. Quando saímos nas ruas, encontramos muitas pessoas em bares, ônibus, escolas, etc., sempre cheios, e muitas igrejas vazias. Por quê? Leiamos em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Esses versículos são conhecidos de todos os crentes. Mas veja como o Senhor Jesus usou a expressão aqui a partir do versículo 35. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38. Vejamos, Jesus praticou o ide que ele ordenou.
3 simples atitudes missionárias de Jesus nos verbos. Primeiro, percorrer. A missão não acontece parado. Missão, míssil, enviado. Jesus não para, era ativo. Qual é o nosso percurso diário? Qual o raio de espaço que andamos? Jesus nos mandou ficar na igreja? Segunda atitude, ver. É preciso ver o campo. Jesus tinha visão. O que nós vemos hoje, todos os dias? Quantas pessoas vemos? Porque às vezes não percebemos que são almas que estão perdidas e precisam de Jesus como Salvador. A terceira atitude que nós queremos ver, compadecer. Jesus sentia amor pelas pessoas, amor pelas almas perdidas. No amor está a base do poder. Como Pedro e João, que olharam para aquele coxo que estava há 38 anos na porta daquele templo e se compadeceram dele. Está lá em Atos, capítulo 3, versículos 1 a 8. Ele estava sempre esmolando ali na porta daquele templo. E Pedro e João olharam e compadeceram dele e disse: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isto nós vamos te dar agora. E deu a eles o Senhor Jesus, pregou para eles a salvação em Cristo Jesus. Não somente isto, mas também pelo poder do Senhor Jesus, mandaram que aquele homem se levantasse. Ele era um aleijado, ele era um paralítico, e a Bíblia diz que ele se levantou e, de tão alegre por ter ganhado a salvação e a cura, ele entrou no templo saltando de alegria. Meus queridos e amados irmãos, que maravilha foi aquele acontecimento. Mas por que, infelizmente, esses acontecimentos não estão acontecendo nos dias atuais? Quando começamos a sair do nosso lugar e olhar para as pessoas e sentir amor pelas vidas das pessoas que estão sem Cristo, aí vamos ver o poder de Deus agindo em nossas vidas. Peçamos a Jesus que nos mostre onde é o nosso campo missionário. Terceira pergunta: como fazer missão? Nós meditamos aqui em 3 modos de fazer missão. Primeiro, o evangelismo público. É pregar publicamente. Encontramos uma forma de participar na comunidade e pregar publicamente nas praças. Distribuamos folhetos. Sejamos criativos para a missão. Promovamos eventos evangelísticos, como Deus falou com Abacuque, capítulo 2, versículo 2, para que todos tivessem o privilégio de ler a mensagem de salvação. Até quem passava correndo poderia ver aquele outdoor ali, chamando a atenção do povo. Segundo ponto, discipulado das pessoas. Para pregar, haverá alguém que nós deveremos acompanhar de perto. É a parte mais difícil do ID, porque ir, pregar e batizar é fácil, mas ensinar é difícil. Ananias discipulou Saulo e ele se tornou um grande missionário. Talvez você não seja um Paulo, mas pode ser um Ananias. Evangelismo pessoal, outra forma que nós queremos dizer, a terceira. João, André, Pedro, Filipe e depois Natanael. Apesar de toda a tecnologia atual, rádio, jornais e TV, o evangelismo pessoal
é a estratégia deixada por Jesus, porque nele nos sentimos vida, calor e testemunho. Na igreja primitiva, evangelizar era algo natural. Todo crente era evangelista e missionário, sem institucionalização. Pescaria de rede e de anzol. Com a rede é o evangelismo público, com o anzol é o discipulado. Concluindo, nós vamos concluir esta mensagem com as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me envergonhar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Que essa seja as nossas palavras também, neste momento que estamos falando sobre missão. Missão, uma tarefa para cada cristão. Que Deus queira abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém.